A gente acha que definitivamente já ouviu falar sobre tudo, sobre aquele assunto, e não necessariamente. Professor, nossa primeira conversa aí hoje foi lá, quando você chegou aqui, e ali nós tocamos um assunto que começamos a falar sobre a questão de... Idade de emancipação. Idade de emancipação, né? Isso. E ficou uma coisa que eu prometi que eu iria perguntar, que era uma coisa mais séria, que eu gostaria de perguntar, e eu quero perguntar agora. Quando você fala da idade de emancipação, e ela se dava exatamente quando havia na mulher a transformação, dela sair da puberdade e entrava na fase adulta, exatamente, e a menstruação sempre foi o grande sinal disso, né? Que a partir dali ela poderia ser mãe, enfim. E aí, por isso, muitos casamentos em décadas passadas se davam com a mulher já com 16, 17 anos, enfim. Encontravam um bom parceiro, o pai às vezes até tinha famílias que, por algumas... em casos de algumas experiências, algumas culturas, né? Os pais é que encaminhavam, né? Achavam um marido para a filha e tal. Não vamos entrar nesse mérito. Mas assim, quem ficava... Você disse que essa divisão é natural, é dos animais, que é para evitar que o filho macho acabe daqui a pouco cruzando com a mãe, com a irmã e tal. Isso se dava no ser humano também. Então vamos lá. Deixa a cultura, vamos deixar a religião e cultura de fora por enquanto, mas do instinto básico, se daria no ser humano também. Então vamos. A gente é uma espécie animal, certo? Sim, somos. Então a gente é só um macaco sem pelo. Mas, continuando sobre isso, vamos pensar no que significa a endogamia, que é o cruzamento de parentes ou de pessoas que têm... Endogamia. Endogamia ou consanguinidade e tudo mais. Tá. Há um tempo atrás, as colônias que se instalaram, né, as italianas, as alemãs, até as portuguesas, eles tinham relacionamentos entre os membros da própria colônia. É difícil. Meu avô foi expulso de casa porque ele quis casar com uma brasileira, que ele não casou dentro da colônia. Ele foi expulso. Tinha isso. Tinha. Então, o que acontece? Em algumas regiões do Brasil, nós temos cidades, né, ou áreas, onde, por exemplo, as pessoas têm 6 dedos. A polidactilia, né, é uma característica genética. Em algumas cidades, algumas regiões, várias das famílias têm partos gemelares. Gêmeos. Gêmeos. Então, vira e mexe, aparece uma notícia, né, na televisão. Além disso, a gente tem áreas, regiões, onde as pessoas têm muito problema no rim ou muito problema do coração. Características não normais, que são ligadas à parte genética. Sim. Então, quando um grupo começa a ter relacionamento fechado, né, que não necessariamente seja só casar irmão com irmã ou pai com filha, entre primos ou entre pessoas que são próximas geneticamente, essas características genéticas elas se perpetuam. Sim. Né? E isso a gente vê por essa descrição que tem até várias matérias por aí. Certo? Ou seja, até para fazer um adendo aqui para não deixar dúvidas. Não necessariamente se uma mulher que tem tendência de ter gêmeos, na família dela também a irmã tem tendência de ter gêmeos, é de que elas estavam cruzando ou cruzaram com pessoas da própria família. Isso pode ser uma hereditariedade que elas... O que eu falo assim, quando é dentro da própria família, agora quando é uma comunidade ou uma cidade que várias pessoas dentro daquele grupo grande tem essa característica, ela deixa de ser coincidência. Ela passa a ser uma característica genética. Mas decorrentes daquilo que aconteceu no passado. Exatamente. Então, assim, decorrente do envolvimento de irmãos com irmãos, essa coisa desse tipo. O Brasil tem uma vantagem que a gente tem uma mescla de coisa, né? Então, no Brasil, a gente tem tudo pelo duro. Ou seja, sangue italiano com sangue alemão, com sangue indígena, com sangue negro, com tudo sangue miscigenado. E com isso, a gente diluiu, chamados os genes que manifestavam características não interessantes para este nosso momento da vida. Certo? Sim. Então, com essa miscigenação, a nossa saúde melhora. Sim. Com a mescla, a nossa saúde aumenta. Um exemplo, Milton, a gente tem cada vez mais pessoas altas. Sim. Né? A gente tem pessoas com padrão diferente. Já tivemos no Brasil um período em que as pessoas eram uma estatura menor. A gente mudou, porque quando a gente mistura a genética diferente, aquele dá um choque que a gente fala, e a gente tem os bitelos, né? Sim. Inclusive, isso é a mesma coisa que se faz quando tem um cruzamento entre gados. Gado europeu com gado indiano, a gente cruza e eu tenho um choque genético, eu tenho um animal com um vigor genético melhor. Sim. Então, quando a gente tem essa mistureba, que é o Brasil, a gente tem a tendência de ter mais saúde. Quando a gente concentra em pequenos grupos familiares, a gente tem mais genes deletérios. Então,
a vantagem, então, de chegar no momento que o indivíduo com idade reprodutiva sai de um grupo e vai para outro, facilita essa mistura genética e diminui a chance de ter um gene, digamos, não interessante para aquele grupo. Sim. Então isso acontece com os animais, isso acontece com as pessoas. Mas isso é cultural, né? Ou é científico, ou se dá o natural. Porque hoje tem toda... Você vai pensar num relacionamento entre parentes, além de ser considerado incestuoso, ele vira também vira pornografia, também vira daqui a pouco a pedofilia, também vira um... Mas quando a gente olha lá para... Por que lá atrás algumas religiões falaram que isso era um incesto, que o incesto era ruim? Porque quando eles viram que isso se repetia e acontecia, via que nasciam crianças com problema e começaram a proibir. Olha, começaram a observar que esse com esse vai dar problema, então não pode reproduzir. Isso aconteceu ao longo da história e por um conhecimento que a gente chama empírico, foi determinado como característica cultural daquela população. Se não tivesse esse problema genético, essa anomalia que se estabeleceria com esse cruzamento, era possível até que se tivéssemos hoje uma sociedade... Se não se manifestassem coisas ruins nas populações, nas comunidades, pode ser que não teria problema nenhum. Mas vou dar estudando a história do Egito, por exemplo, a gente vê que os faraós, né, os reis egípcios, vários deles tinham um problema de saúde. É porque eles tinham, todos eles, um casamento consanguíneo. Ai, que situação, cara. Olha então, só. O mais famoso, né, Tutankhamon, né, que mais conhecido, da máscara de ouro lá, se alguém for ver algum dia algum documentário, ele tinha um casamento com parentes, os pais eram parentes, ele era todo torto, todo errado. E ele era todo feio, né? Não, feio sou eu, ele era mal acabado mesmo. Mas a diferença é que ele era o rei. Ele era o rei, ele era o faraó, né? Ele era o dono de tudo. Ele era mais ou menos. Ele foi o famoso, não que ele era dono de tudo, ele só foi famoso. Mas os faraós mandavam tudo. Não, mas ele foi famoso que chegou a informação aqui, né? Mas na época dele ele não era nada. Não era nada? Não, Ramsés foi grande. Como é que é essa história? Ramsés foi grande. Tutankhamon não. Tutankhamon não. Por que ele ficou famoso aqui? Porque ele veio... Porque foi encontrada a tumba. E o Ramsés não encontraram? E o Ramsés encontraram parte da tumba só depois. Tem isso também. Mas voltando. Então, desde essas características que a gente tem registro, inclusive na história do Egito, o casamento entre parentes gera uma genética com genes que deixam as pessoas mais suscetíveis a uma diversidade de problemas de saúde grande. Interessante isso. Como a humanidade também se baseou não só em fatores, o desenvolvimento dela, não só em fatores religiosos e culturais. Estabeleceu-se também algo em termos de saúde, Mas, Milton, se a gente for ver, a cultura ela exprime, né, o conhecimento que a sociedade apresenta. A cultura se adapta, né? Sim. A questão da religião é totalmente à parte, né? Mas que ela direcionou a humanidade, direciona até hoje. No momento que as pessoas criaram a religião, ou que elas foram desenvolvendo, elas exprimem um espelho do que era a cultura naquele momento, naquela época. O problema é que às vezes a igreja trava no dogma e não evolui ao longo do tempo. Uma outra pergunta, se os padres pudessem casar, tu acha que teríamos um povo diferente? Um padre pudesse casar? Se eles pudessem casar e ter filhos, você acha que poderia ter pessoas mais religiosas a partir dessa... Não, a questão não é se ter mais religiosos, mas existem várias religiões onde os detentores da palavra do Senhor que se casam e acontecem coisas boas e coisas ruins do mesmo jeito. É uma coisa normal, então. É ser humano. Não mudaria nada, né? Acho que não mudaria muito. Eu li alguma coisa, alguém dizendo assim, se os padres, com o sentido que eles têm, na forma que eles veem a vida, de paz, de amor, de carinho, transmitir essas coisas todas, se tivessem famílias, as famílias deveriam ser assim também. Eu fiquei pensando, não sei, tanto, eu acho que tem tanta religião aí que tem um pastor que casa e faz um monte de bobagem. Eu acho que é uma questão inerente ao ser humano. Tá. São 7h56. Vamos trazer mais um dos outros assuntos aqui agora. O que a gente pode trazer rapidinho, 4 minutos para a gente debater antes de chamar o escorpião, já que tu falasse anteriormente. Escorpião é o que a gente já falou várias vezes. Agora o escorpião já falou várias vezes, vou repetir. As pessoas juntam lixo. Olha lá, Braço do Norte deu uma grande demonstração. Dias atrás havia havido e Gravatal também tinha, mas Braço do Norte foram 100 escorpiões, só numa lambadinha. Alguém disse, só tem escorpião aqui. Foram ver, nos buracos lá tinha 100 escorpiões. É porque não procurou direito. Se procurar bem, vai ter uns 10 mil. 10 mil? Tem uma espécie comum na nossa região. Né? 3 assuntos que estão interligados. Focos de dengue, escorpião e a retirada das árvores na beira do Rio Tubarão. Tá. Se a gente não tiver uma interpretação diferente do que a gente chama de mato,
a gente vai continuar tendo problemas de saúde, né? Então o escorpião é um reflexo, a dengue é um reflexo disso, e cada vez que se propõe fazer um manejo, né, a retirada, o controle, tirar as espécies de árvores que não são nativas, melhorar o tipo de vegetação, aumentar o fluxo de espécies nativas de aves, de gambá, para poder fazer o controle, diminuir a quantidade de lixo jogado nesses terrenos baldios, na beira do rio, para diminuir a quantidade de água parada, para diminuir a quantidade de mosquito, tirar o lixo para não ter barata, que a barata e diversos outros insetos são os alimentos dos escorpiões. Enquanto a gente não entender que isso tudo está integrado, a gente vai continuar vindo aqui falando de pontos e não entende o todo. Tudo bem, você entende o todo. Eu não entendo o todo, eu trabalho para tentar aprender. Mas assim, voltando ao escorpião. Certo. Independente de... Claro que você falou que tem uma cadeia o escorpião ele vem comer a barata. Né? Ele gosta da barata. O escorpião é um aracnídeo, parente da aranha, ele tem 8 pares de pata, né? 4 pares de pata, tem 8 pernas, e inseto tem 6 pernas, 3 pares. O escorpião, ele se alimenta de bicho pequeno. Sim. Né? Então, na maioria das vezes, é inseto. Tá. Um dos insetos que ele come bastante é... Barata. Se você tem a barata no ambiente dela... Lá onde ela tem que ficar. A barata não é brasileira, a barata ela é importada. Tem mais isso ainda. Ela é exótica, ela veio com o nosso lixo. Enquanto a gente continua fazendo lixão e fazendo esgoto e não tendo acondicionamento do nosso esgoto, a gente vai continuar tendo um monte de barata. A barata também é exótica. O que nós temos aqui nesse estilo aqui? Ô Milton, barata, lagartixa, javali, axis e nós... não somos daqui. Nós também? Claro, né? Que não. O que nós estamos fazendo aqui, né? Incomodando. Dando parpite, falando asneira na rádio 8 horas da manhã para acordar o povo. O cara ia dizer, vamos acabar com esses exóticos que tem aqui, as árvores na beira do rio, tá? Então leva cada árvore que a gente tirar daqui, leva uma meia dúzia de mãos. A gente nunca vai conseguir acabar, mas a gente vai diminuir um pouquinho e tentar melhorar a condição. Pois é, nós não somos daqui, mas de onde somos naturais, né? África. A África. Isso. A África é a essência de tudo. É. E lá tem barata, lá tem o escorpião, lá tem tudo, não? Tem, escorpião tem. Escorpião tem? Tem. Barata é uma diferente, não é a nossa que tem. Barata veio da onde? Da Europa. Essa barata é europeia? É. Tudo veio da Europa, né? Os navios trouxeram, né? Os navios trouxeram os portugueses, trouxeram os ratos, trouxeram as baratas. Os ratos também não são daqui? Não. Mas nós temos espécies de ratos. As nossas espécies nativas são daqui. Tá, o que é que nós temos nativas daqui? Aqui, a capivara. A capivara é um rato. É um roedor, né? Que é o bicho que todo mundo fala que não é daqui. E ele é daqui. Que é a culpa do Dodô que chegou em Tubarão. Tá, a capivara já era daqui, sempre antes do Dodô trazer algumas espécies. Antes do ser humano chegar aqui já tinha capivara. Já tinha capivara. O jacaré tinha aqui também, então. Sempre. Esse jacaré que o pessoal reclama aí, tem um jacaré aqui no meu banhado. Sempre teve. Jacaré, baleia, leão marinho na praia, elefante marinho na praia, o carcará que passa voando por cima de todo mundo, sempre estiveram aqui. O carcará é aquele que passa gritando, né? Faz um barulhão lá em cima, né? Que pousa nas janelas das pessoas, as pessoas ligam aqui na rádio falando que chegou um bicho diferente. Aqui no EJB tinha um aqui, ficava aqui no andar. Mas vamos lá, o escorpião. O escorpião tem uma espécie nativa comum. E vamos lembrar, né? Há um tempo atrás a gente já falou aqui, cadê os nossos sapos? Os sapos, o cururu. Isso, que come os escorpiões. Eu não tenho casa, eu moro em apartamento. Se eu pudesse, eu levava para o apartamento. Não levo porque a minha mulher vai me jogar da janela lá do quarto andar. Porque ela tem o horror ao sapo. Mas assim, eu vou na casa da mãe dela lá em Armazém, dos pais dela em Armazém. Eu não deixo matar o sapo. Então, ao contrário, eu vou lá e pego o sapinho, tiro de um lugar e boto no outro. Então, se a gente tá falando de gambá mais cedo, né? Se as pessoas matam o gambá, que come escorpião, se as pessoas matam os sapos, que come escorpião, se as pessoas dão pedrada no carcará, que pode comer um escorpião, e as pessoas jogam lixo, que gera o alimento do escorpião, como é que não vai ter 100 escorpiões no terreno? O escorpião, que é natural, vai dizer, até o homem, ele vai dizer, sai daqui porque tu é intruso também, vai mordendo o calcanhar do homem. Ele não gasta veneno com isso.
Ah, não? Não. Só se a gente for provocar ele. Só se for pisar em cima dele. Ah, não ataca o homem. O ser humano O veneno do escorpião é para paralisar a presa para ele conseguir se alimentar. Ele quebra com as pinças. Ou seja, se ele não vai querer Ele não gastar vai- com um monstro que ele não vai conseguir comer. É, ainda mais quando ele olha assim, "Ih, isso aí é vascaíno, não presta." Ah, mas se for flamenguista, então aí é pior, né? Aí os escorpiões, se for flamenguista, aí esse aqui é nosso, então os escorpiões vão tudo dançar com os flamenguistas. Não, e tal. urubu avô. Agora eu te peguei, urubu avô, urubu também tem escorpião, né? Pra pegar o urubu. Lá no lixo tem escorpião. São 8h01, brincadeiras à parte, o negócio é sério, por favor. Ó, sapo, gambá, deixe tudo na sua propriedade. Isso aqui é chato, é feio, é catineta. Cara, melhor catingado que daqui a pouco tem que levar um filho teu correndo pro hospital com mordido por um escorpião sem saber se vai conseguir um antídoto a tempo de salvar a pessoa ou a criança, tá? Rápido intervalo, vamos trazer aqui o Redação SC todo dia. Professor Juarez ainda fica mais um bloco conosco aqui na segunda edição do programa de hoje. Lembrando que